Você já passou por isso? Chega o dia do culto infantil e você simplesmente não tem material nenhum, sem recursos, sem pressão, sem nada preparado, e aí vem aquela sensação: e agora? O que eu vou fazer com essas crianças? E deixa eu te falar uma coisa com muita clareza: isso acontece com muita gente e não é falta de capacidade, é falta de direção e às vezes de tempo mesmo. Hoje todos estão dentro de uma rotina muito frenética, mas venha cá, deixa eu te ensinar algumas coisas. Ensinar crianças não depende apenas de estrutura, muitas vezes só depende de estratégia, da estratégia certa, é lógico. E hoje eu quero te mostrar algumas estratégias que funcionam muito bem para mim e eu quero que funcionem para você também, para você colocar em prática com as suas crianças. Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 ideias criativas para o culto infantil que você vai conseguir fazer só usando a sua voz, sem material, sem preparação complicada e mesmo assim com muito impacto. Mas não é só isso, eu também vou te mostrar como transformar essas ideias em um momento que realmente marca a vida das crianças, porque não adianta só entreter, a gente precisa discipular. Então preste bastante atenção. Essas ideias aqui você vai poder usar hoje mesmo com as suas crianças. Ideia de número 1. Se você fosse. Imagina você começar o culto assim. Se você fosse Davi e viesse aquele gigante enorme na sua frente, o que você faria? Você não está só fazendo uma pergunta, você está puxando a criança para dentro da história. E quando a criança entra na história, ela para de ser espectadora e passa a viver o ensinamento. Você pode fazer isso com várias situações. Se você estivesse na arca, como você se comportaria vendo que de fato está chovendo pela primeira vez? Se você fosse um dos discípulos, o que perguntaria a Jesus? Se Deus pedisse algo difícil para você, você hesitaria em atender? Percebe? Você não precisa de um cenário, porque você ativa o cenário na mente da criança e isso é muito mais poderoso. Ideia de número 2. História com erro. Agora imagina você contando uma história, mas errando de propósito. E então Jonas pegou um avião e fugiu. Na hora, alguém vai falar: não, foi um avião não, foi um navio. E pronto, você ganhou a atenção de todos ali. Aqui acontece algo muito interessante. A criança não só ouve, ela vigia, ela fica ativa, esperando o próximo erro. E isso aumenta muito a retenção. Mas aqui vai um cuidado importante, não é bagunça. Você continua conduzindo. Você usa o erro como ferramenta e não como distração. Ideia 3. Verdade ou mentira bíblica. Não há mentiras na Bíblia, só verdades. Mas você vai trocar elementos destas verdades na expectativa que eles percebam. Essa aqui é uma dinâmica rápida e funciona com qualquer grupo. Você fala: Moisés abriu o mar, verdade ou mentira? Eles vão responder: verdade. E depois você começa a misturar. Daniel dormiu com os gatinhos. Eles vão rir, vão participar, vão responder. Cada um vai querer dizer o mais rápido que foi com os leões e não com os gatinhos. E sem perceber, estão revisando as histórias bíblicas. Agora presta atenção nisso. Você pode usar essa dinâmica como revisão de aulas anteriores. Ou seja, além de divertido, vira ferramenta pedagógica. Agora deixa eu te falar uma coisa importante também. Percebe que nenhuma dessas ideias depende de material, mas todas dependem de algo muito mais importante: intencionalidade e conhecimento bíblico. Não ter muitos recursos visuais não é um problema no Ministério Infantil. O problema é não saber o que fazer com o que você tem. E é exatamente por isso que muitas pessoas se sentem perdidas no Ministério Infantil. Não sabem como montar uma aula, não sabem como discipular, não sabem como manter a atenção das crianças. E foi por isso que eu criei o curso Ministério Infantil com Propósito, Crie, Ensine e Discipule com Excelência. Nesse curso eu te ensino exatamente isso: como estruturar aulas do zero, como criar seus próprios conteúdos, como discipular de verdade, não só entreter, e como fazer tudo isso mesmo sem depender de grandes recursos. Então, se você quer preparar a aula sem improvisar e começar a ensinar com segurança e propósito, o link vai estar aqui na descrição. Agora vamos continuar, porque ainda tem mais ideias para você poder aplicar aí imediatamente com suas crianças. Ideia número 4. Complete a frase. Você começa de forma simples: o Senhor é o meu
e para em silêncio de propósito, faz a criança entrar na dinâmica e quando ela responder pastor, ela não está apenas participando, ela está internalizando o conteúdo, construindo memória bíblica. A criança aprende muito mais quando ela participa ativamente da construção da frase do que quando ela só ouve aquela explicação. Porque quando ela completa, ela está fazendo o exercício mental, ela está recuperando algo que já foi armazenado na mente antes. E isso fortalece a memória. Agora olha como você pode aprofundar isso. Você pode repetir o mesmo versículo ao longo do culto, mas não de forma cansativa e sim progressiva. Na primeira vez você dá quase tudo. O Senhor é o meu pastor e deixa que elas completem. Na segunda você reduz. O Senhor é o meu. Na terceira você só inicia o Senhor e deixa elas irem completando. Percebe o nível de construção? Isso aqui é didática pura aplicada ao ministério infantil. E tem mais, você pode usar isso para ensinar comportamento também. Deus é bom o tempo? Aí as crianças respondem, todo. O tempo todo elas respondem, Deus é bom. Você cria um padrão e esse padrão gera a segurança que elas precisam para participarem, interagirem e irem construindo o aprendizado. Repetição com participação fixa muito mais do que explicação longa. Você pode usar versículos, frases conhecidas ou até criar padrões que elas aos poucos começam a guardar e a transmitir a palavra dentro deles. Você pode usar versículos, frases conhecidas ou até criar padrões com eles. E aos poucos, eles começam a guardar a palavra dentro do coração. No final, aquela frase deixa de ser só algo falado e passa a ser algo que a criança carrega. E é assim que a palavra começa a habitar dentro dela, de forma leve, natural e constante. Ideia 5. Desafio do silêncio. Aqui a gente entra num nível mais profundo do culto infantil, porque este desafio muda completamente o ambiente do culto. Vamos lá. Você fala, agora eu quero fazer um desafio. Quem consegue ficar em silêncio total por 10 segundos para ouvir Deus? Talvez no começo eles estranham, se mexem ou riem, porque estão acostumados com barulho o tempo todo. Mas quando você sustenta esse momento, algo começa a acontecer. O ambiente muda, o comportamento das pessoas mudam e a percepção espiritual começa a ser construída. Depois disso, você conecta a história bíblica. Pode ser a de Samuel, por exemplo. Samuel só ouviu Deus porque ele parou para escutar. Mas aqui está o ponto-chave. Não é só contar a história, é fazer a ponte. E aí você traz para a realidade deles. Às vezes Deus quer falar com a gente, mas a gente está tão agitado, tão distraído, que não consegue perceber. Isso aqui é uma formação espiritual na prática. Se você só trabalha momentos agitados no culto infantil, você ensina a criança que Deus está apenas no barulho. Mas quando você introduz o silêncio, você ensina que Deus também fala na quietude. E isso não é só uma ideia bonita, isso é bíblico. Teve um momento na vida de Elias em que ele estava esperando Deus falar. Veio um vento forte, tão forte que quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava ali. Depois veio fogo e mesmo assim Deus não estava no fogo. Então veio um sussurro suave e foi ali que Deus falou com ele. Sabe o que isso ensina pra gente, pras crianças? Que Deus nem sempre vai falar no barulho, na agitação, no movimento. Às vezes ele fala no silêncio. E se a criança nunca aprende a parar, ela pode crescer sem perceber a voz de Deus. Então, quando você faz um momento simples de silêncio no culto infantil, você não está perdendo tempo, você está ensinando algo que muita gente só vai aprender na vida adulta e às vezes nem aprende. Você está ensinando a ouvir a voz do Senhor e isso é poderoso, porque você ensina a criança a acalmar, a prestar atenção, a desenvolver sensibilidade espiritual e tudo isso sem nenhum recurso, só com a condução verbal. Talvez este seja um dos maiores diferenciais de um culto infantil com propósito. Não é só manter a criança ocupada, mas ensinar ela a se relacionar com Deus. Agora, deixa eu fechar isso aqui com algo que pode facilitar o seu ministério. Para trabalhar no ministério infantil, não é necessário ter muitas ideias, mas é importante saber conduzir cada momento com propósito. Você pode pegar uma única ideia simples e transformar em uma experiência que a criança nunca esqueça.
Mas para isso você precisa parar de pensar só em atividade, começar a pensar em formação espiritual. Porque criança não precisa só de diversão, ela precisa da direção certa. Se você quer facilitar ainda mais o seu trabalho no Ministério Infantil, eu também tenho a loja Visuais Bíblicos. Lá você encontra materiais prontos, pensados exatamente para te ajudar a ensinar com leveza, organização e propósito, mesmo nos dias mais corridos. Então, depois deste vídeo, dá uma olhadinha lá também. Vai te ajudar bastante. Agora me conte aqui nos comentários qual dessas ideias você vai usar primeiro. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também trabalha com crianças, porque isso aqui pode facilitar muito a vida de outra pessoa. Muito obrigada por ficar até aqui comigo. Um beijo no seu coração e até o próximo conteúdo.